Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto que tem sido da nossa meditação, da nossa reflexão, nas noites de domingo. Lucas, nós estamos no capítulo 9, dando sequência à nossa exposição, série de exposições nesse evangelho. Nós estamos agora no capítulo 9, versículo 37. Então, o nosso texto é Lucas 9, 37 a 56. O tema da nossa mensagem, essa mensagem é, de certa maneira, uma mensagem dura, e usando aqui as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, quando pregava mensagens assim, ele dizia: esta é a noite do látego do Senhor. Para as crianças aí que estão anotando, látego é chicote. E saibam os irmãos que, antes de tudo, doeu em mim, porque o Senhor Deus aplica a sua palavra a todos nós. Mas essa é uma expressão que eu creio bem apropriada para esse trecho que nós lemos, nécios e tardos de coração. Nós vamos entender por quê. Vamos ler então a palavra de Deus, Lucas 9, 37 a 56. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. E temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós ainda estamos, ó Deus, em atitude de adoração. Não queremos nos esquecer que quando ouvimos a Tua palavra, nós ainda estamos adorando. Prostrados aos Teus pés, prostrados aos pés de Cristo, ensinados pelo Teu Espírito, falando na Escritura. Queremos, ó Deus, que ainda que a palavra que o Senhor nos fala nos desagrade, de alguma maneira nos fira, queremos, ó Deus, pedir que nos dês um coração capaz de compreender, submisso à Tua palavra,
e que possamos, ó Deus, confrontar nosso próprio pecado, nossa lerdeza e lentidão para aprender. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu usei esta expressão nécios e tardos de coração para intitular esta mensagem, porque é exatamente isto que vemos neste trecho. A palavra nécios é um sinônimo de insensato, tolo, para aqueles que não sabem, e obviamente tardo de coração tem a ver com algo atrasado, então significa lerdos para aprender. Essa expressão ela virá a ser usada por Jesus em Lucas 24, 25, quando os apóstolos no caminho, os discípulos no caminho de Emaús, iam discutindo acerca de tudo que Jesus fez e não atinavam sobre a sua profecia de que ele ressuscitaria dos mortos. E na conversa deles, eles vão mostrando eles vão falando certas palavras que, na verdade, claramente indicavam que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam discutindo pelo caminho, se você quiser conferir lá em Lucas 24, e Jesus apareceu entre eles e disse: do que vocês estão discutindo? E eles fazem uma pergunta que é uma ironia, eles dizem: só tu, estando em Jerusalém, não sabes dos últimos acontecimentos? E Jesus diz: quais? E eles dizem: olha, acerca de Jesus o Nazareno, que era poderoso em palavra e obra, varão aprovado diante de Deus, é poderoso em palavras e obras. Nós achamos que ele iria redimir Israel. Mas já é este o terceiro dia. Jesus tinha dito várias vezes: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Esse é o terceiro dia desde que tudo aconteceu, mas algumas mulheres até disseram que foram lá, e disseram que viram alguns anjos, que anunciaram que ele ressuscitou e que ele vive. Mas nós não sabemos nada, inclusive alguns discípulos já foram lá e constataram que o túmulo está vazio, mas nós não sabemos, e Jesus então não aguentando mais diz: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não está escrito que o Cristo haveria de padecer e entrar na sua glória? E então expôs as Escrituras, depois de tanto tempo. Meus irmãos, essa não foi a única vez que Jesus se impacientou, e se indignou e se entristeceu com a dureza de coração. Aqui mesmo, no primeiro desses que são aí 4 episódios que Lucas narra, nós encontramos no primeiro deles o Senhor Jesus fazendo uma exclamação um pouco semelhante. Em nossa liturgia, nós lemos Hebreus capítulo 5, 11 a 14, no momento de confissão. E era o propósito colocar este texto que nós refletíssemos sobre um dos pecados mais comuns nossos, contínuos, que é a nossa lerdeza para aprender. Você lembra? O autor de Hebreus está explicando acerca da obra de Jesus Cristo, do seu sacerdócio, e ele então interrompe a sua explicação, capítulo 5, verso 11 a 14, diz: olha, a esse respeito, nós ainda temos muita coisa para ensinar, mas que são difíceis de entender. E por que são difíceis de entender? Ele diz: porque vocês têm se tornado lerdos para aprender, lerdos para ouvir. E como se demonstra que alguém é lerdo para ouvir? O autor de Hebreus explica: com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém novamente vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. A ideia é: o tempo que vocês têm de crente era para vocês, de crentes, era para vocês já serem mestres, ensinarem a outros, discipularem a outros, evangelizarem a outros. Mas vocês ainda continuam precisando do ABC, vocês continuam precisando de leite. Essa é a repreensão do autor de Hebreus. E, meus irmãos, certamente, essa seria a repreensão de Jesus à maioria de nós aqui. Porque há sempre uma área da qual nós somos nécios e tardos de coração. Nós temos visto, meus irmãos, na exposição do Evangelho de Lucas, que os evangelhos, todos eles não retratam apenas a Cristo, que é de fato a personagem principal, mas eles também retratam os seus discípulos. Nós já vimos aqui retratos de discípulos. E uma das características mais marcantes dos discípulos, que é uma espécie de testemunho unânime dos evangelhos, é a lentidão dos discípulos para compreender a obra do seu Salvador. Essa é uma das marcas mais flagrantes dos discípulos. Isso é muito claro em todos os evangelhos. E você vai ver sempre uma
o Senhor Jesus como personagem principal e ao redor deles alguns tipos de grupos de pessoas que representam estados, condições espirituais. Você tem a multidão que o segue com interesses temporais, que não entende, nunca vai entender quem ele é. Você tem os escribas que vêm seguindo para, de alguma maneira, a desfazer aquilo que Jesus está fazendo, destruir o trabalho de Jesus, porque entendiam que ele era um impostor. E você tem os discípulos de Jesus, que entendem que ele é, que creem nele, mas que num determinado momento, que na verdade ao longo desse caminhar, desse seguir a Jesus, eles demoram para aprender e para apreender algumas coisas. Nós vimos nas mensagens passadas, a última mensagem que nós vimos foi sobre a transfiguração, milagre da confirmação divina. Você lembra, Jesus havia perguntado aos discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? E eles disseram, uns dizem Elias, outros Jeremias e outro algum dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, havia dito, tu és o Cristo de Deus, conforme a versão de Lucas. Conforme Mateus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, falando a Pedro, conforme o relato de Mateus, ele diz, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus agora está feliz porque eles compreendem que ele é o Cristo. Só que logo em seguida ele anuncia a sua morte. Ele diz que era necessário para instaurar o reino de Deus, que era necessário para vencer as forças de antirreino, que ele morresse, que ele fosse crucificado. E aí os discípulos, peraí, não é essa a ideia que nós temos de Messias? E Jesus então repreende-os, Jesus continua ensinando-lhes, e para ficar claro que Jesus estava falando a verdade, nós temos a transfiguração, e nós vimos que apenas Pedro, Tiago e João haviam testemunhado aquela teofania, aquela manifestação sobrenatural de Deus, podemos chamar de cristofania, falamos sobre isso na semana passada, e esse milagre da confirmação divina consistiu de 4 manifestações sobrenaturais. Nós tivemos a transfiguração, nós tivemos a aparição de Moisés e Elias em glória, nós tivemos a nuvem de glória envolvente e, em quarto lugar, a voz do Pai ouvida da nuvem. E nós chamamos, novamente, repetindo, de milagre da confirmação, porque ali nós aprendemos 5 verdades acerca da pessoa e da obra de Jesus, que o milagre confirma. Primeiro, nós vimos que esse milagre confirma a divindade de Jesus, ele confirma, em segundo lugar, o testemunho das Escrituras, sobre ele, a veracidade do testemunho das Escrituras, representadas por Moisés e Elias, a lei e os profetas. Ele testemunha que a cruz era, de fato, parte da sua missão messiânica, e ele testemunha também ainda a relação de amor entre o Pai e o Filho. O Pai fala e declara o seu amor pelo Filho, e, por fim, a autoridade profética de Jesus. Mas, apesar de tudo isso, mesmo que tenham sido só Pedro, Tiago e João, depois daquele momento de glória, daquele momento de manifestação divina, quando eles descem o monte, os outros 9 discípulos estavam numa espécie de discussão com os escribas, enquanto um menino agonizava sob o poder do demônio. E você vai encontrar, então, 4 atitudes dos discípulos. A primeira delas aqui, nesse primeiro trecho que eu mencionei, da cura de um jovem possesso, mas depois, quando Jesus anuncia de novo a sua morte, quando Jesus fala sobre quem é o maior do reino dos céus, então você vai ver aí 4 episódios que vão demonstrar o caráter lento dos discípulos, a sua dificuldade para aprender, e que é um retrato meu e seu. Eles não estão sós nessa situação. E é isto que eu quero mostrar, algumas atitudes que demonstram um coração lento para aprender. Algumas atitudes que demonstram a lerdeza espiritual que muitas vezes nos caracteriza. E essas atitudes é que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. E eu queria, antes de adentrar e falar sobre essas atitudes, ainda trazer um comentário. Mais uma vez, nós estamos num momento de transição no Evangelho de Lucas. A partir do verso 51, inicia-se um novo bloco, e esse trecho, todo o trecho do capítulo 9, é uma espécie de interlúdio, ou intervalo. Jesus está viajando e pregando o Evangelho pela região da Galileia, e agora ele vai fazer a volta e ele vai descer para Jerusalém.
e ele vai descer agora para morrer, ele vai caminhar até Jerusalém. E do capítulo 9, 51, até ali por volta do capítulo 19, nós temos o que os estudiosos chamam de relato de viagem, ou narrativa de viagem. Você vai ver Lucas mencionando, ou usando a expressão indo eles de caminho, ou indo eles, o tempo todo Lucas vai falar isso, pelo menos algumas vezes. Então é nesse momento que Jesus está para descer, para os momentos finais do seu ministério, que é importante que os discípulos compreendam a natureza da sua missão, mas nós veremos que eles não conseguem compreender. E eles, porque eles não conseguem compreender, eles vão revelar isso na sua expressão. Então, 4 atitudes, eu na verdade vou citar em pares essas atitudes, eu falo 4, mas eu vou citar de 2 em 2, na verdade seriam 8, mas é porque são da mesma classe. 4 atitudes que demonstram como o discípulo é nécio e tardo de coração. A primeira atitude que está no verso 37 a 43, é incredulidade e distração. Incredulidade e distração. Essa é a primeira demonstração de lentidão espiritual dos discípulos. Observe aí, Jesus desce o monte e diz que no dia seguinte, quando eles descem, vem ao encontro de Jesus grande multidão, e da multidão vem um homem desesperado, ele o chama de mestre, ele diz: suplico-te que vejas o meu filho, porque ele é único, e é interessante essa palavra, porque é a mesma palavra aqui usada em João 3,16 para o filho unigênito. Esse meu filho é o meu unigênito, mas um espírito se apodera dele, e esse espírito maltratava o menino, porque quando ele o tomava, o menino gritava certamente pela agonia, o espírito atirava por terra, jogava no chão, convulsionava ou até espumar, dificilmente o deixa. O que ele quer dizer, ele só deixa o menino quando ele já está prostrado, quebrantado. Ele jogava na água, jogava no fogo, conforme a versão de Mateus, a palavra de Deus diz: o meu menino muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água, em Mateus 17:15, na passagem paralela. E o problema é que ele diz: eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E isto é surpreendente, porque Jesus já havia enviado os discípulos no capítulo 9, já lhes havia dado autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade para curar. Eles tinham realizado muitos sinais em nome de Jesus, mas agora eles têm esse momento de derrota. E conforme nos informa Marcos, no mesmo relato, no capítulo 9 do seu evangelho, ali a partir do versículo 14, diz a palavra de Deus que os escribas discutiam com os discípulos. Então, houve aqui uma discussão suscitada pelos escribas, eles também estavam lá na multidão. Lembre, os discípulos estavam sós, porque Jesus tinha subido o monte para orar e passou a noite ali. Mas o que é interessante é que eles discutiam, e nós não sabemos se essa discussão foi antes do pai apresentar o menino, causada pelo fato dos discípulos não poderem expulsar, ou foi causada pelo fato deles não conseguirem. Nós não sabemos, mas eu tendo a concluir que foi antes. E que é por isso que eu acrescento a característica de distração. Os escribas entram em algum tipo de discussão, e o ponto é que isso tira o foco dos discípulos, isso tira a confiança dos discípulos. Eles já tinham experimentado o poder, e fica claro que eles são incrédulos em relação àquela questão. Embora eles sejam crentes em Jesus, eles têm um momento de incredulidade. E como ficamos sabendo? Em Mateus 17, verso 20, porque a fé de vocês não foi suficiente. Sabemos que a fé não é causa primária de um milagre ou da operação de Deus, mas ela é causa instrumental. E tanto é que ela não é causa primária, que apesar da incredulidade dos discípulos, Jesus expulsou o demônio do menino. Então, nesse caso, mas o ponto é que Jesus estava querendo ensinar que eles não tiveram fé suficiente. Mas a incredulidade deles é tanta que gera em Jesus um tipo de revolta, ou um tipo de indignação. Veja no verso 41. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei?
Jesus não aguenta, porque depois de tudo que eles já viram, de todo o seu poder, de tudo que Jesus já tinha ensinado, de várias maneiras, por meio dos sinais, por meio dos seus ensinamentos, das suas parábolas, eles ainda eram incrédulos. Você poderia dizer, mas Jesus não está se referindo à multidão? Também. Mas veja, não é a multidão que precisa ter fé. Quem tem que ter fé é o discípulo. É claro que requer-se da multidão, Jesus o tempo todo, que ela pudesse crer nele, mas Jesus não esperaria da multidão incredulidade. É estranho você pensar, à luz de toda a teologia dos evangelhos, que o milagre não foi feito porque a multidão não creu. Nós sabemos que lá em Nazaré, a multidão não creu e ele não fez muitos milagres, mas por quê? Porque eles o expulsaram de lá. Você tem que ler dentro da harmonia do evangelho. Eles o expulsaram de Nazaré. E por isso ele não pôde fazer muitos milagres. Mas a questão aqui é que, como Mateus nos diz, a incredulidade também é dos discípulos, porque ele diz, por quê? Vocês não tiveram, a fé de vocês é muito pequena. Então Jesus aqui está, na verdade, indignado com a incredulidade. Essa palavra perversa significa que distorce, distorcida. Até quando eu sofrerei? Isso causou angústia, sofrimento em Jesus. E então ele trouxe o seu filho, o demônio o atirou no chão. Veja, é o que Satanás faz sempre, né? Para assustar, mostrar o seu poder. Atira o menino no chão. E talvez ele estivesse fazendo isso diante dos discípulos. Mas eles se distraíram com a discussão teológica com os fariseus, com os escribas. Eles perderam o foco. Não era para isso que eles tinham vindo. Não era para discutir com os escribas, era para pregar o evangelho e usar a autoridade apostólica para realizar sinais, confirmando esse evangelho. Mas eles desviaram o foco, incredulidade e distração. Irmãos, este é um pecado muito comum do povo de Deus. Incredulidade e distração. Nós experimentamos comumente a providência de Deus diária em nossa vida. Aqueles que já têm muito tempo de crentes sabem que já tiveram muitas experiências com Deus, nas quais Deus lhes deu o livramento, Deus lhes deu provisão em momentos difíceis, de onde você não esperava, mas a cada nova situação, nós manifestamos incredulidade, parece que esquecemos de tudo, e somos tendentes a ser distraídos, a desviar o nosso foco, a colocar o nosso foco mais nas coisas temporais, e isso nos torna lerdos para aprender. Mas há um segundo episódio, dos versos 43b a 46, em que os discípulos demonstram outro problema, outro pecado, ignorância e lentidão para aprender. É praticamente a característica que deu origem ao nosso título. Incredulidade e distração, o discípulo também, muitas vezes, manifesta ignorância e lentidão para aprender. Não estamos falando aqui de ímpios. Nós estamos falando de crente, esse é um pecado nosso. Ignorância e lentidão para aprender. Observe como quando o Senhor Jesus expulsou o demônio daquele menino, depois dos discípulos estarem em luta, né, e demonstrarem sua impotência, esse poder de Jesus, diz que todos ficaram maravilhados ante a majestade de quem? De Deus. Jesus está manifestando sua divindade, ainda que a multidão não vá ter esse discernimento, mas eles entendem que a majestade de Deus foi manifestada ali. E diz que como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, ele disse, ei, presta atenção aqui, presta atenção. Não surfa na onda, não desviem o foco. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, não se encantem com a multidão. Não se encantem com a admiração da multidão. Não se encantem. Foco. Qual é o foco? É isso que Jesus está dizendo. Prestem atenção. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eu estou para morrer. A segunda vez que Jesus está anunciando a sua morte. Porque eles tinham a visão popular de um Messias que era um guerreiro, que ia tomar o reino pela força, ou por algum tipo de estratégia política, ou mesmo, talvez, eles já estivessem pensando que ele iria usar seus poderes sobrenaturais para depor César e assumir o trono. Essa era a visão popular do Messias, que o povo esperava.
E Jesus está dizendo, olha, vocês viram esse poder, mas não se enganem, a vitória não virá desse modo, a vitória virá com a minha morte, o rei tem que morrer para vencer. Fixem isso, não esqueçam isso, é isto aqui. Deus havia dito para Pedro, Tiago e João, a ele ouvi, escutem o que ele diz, ele é o meu filho amado, o meu eleito, escutem o que ele diz. E ele fala de novo, Pedro, Tiago e João ouviram aquilo, os discípulos já tinham ouvido Jesus falar. Mas o que acontece? Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. Nós devemos fazer uma pergunta ao texto. Está dizendo que foi-lhes encoberto. Quem lhes encobriu? Os estudiosos se dividem, uns dizem o diabo, outros dizem Deus. Bom, comecemos com uma doutrina que é clara e inegável entre nós, a soberania de Deus. É óbvio que Deus determinou que os seus olhos permanecessem fechados. Mas por que estavam fechados? Porque estavam entregues à dureza do seu próprio coração. E é óbvio que essa ignorância é uma ignorância culpável. E fica claro que é culpável porque, veja, a frase última desse versículo diz, e temiam interrogá-lo a este respeito. Espera aí, se eu não sei e está encoberto, eu estou diante do mestre dos mestres, o que eu devo fazer? Senhor, a gente não entendeu direito, mas o orgulho os leva a ficarem calados, o temor os leva a ficarem calados, não aquele temor virtuoso, não aquele temor espiritual, que é desejável, mas um temor, na verdade, pecaminoso. Melhor a gente não falar, é aquela coisa do, sabe o que acontece? Às vezes o pastor está pregando e ensinando em alguma coisa e mexe com você, aquilo é até verdade, mas você não entendi nada do que ele falou, isso aí não cola muito não. E você nem olha a resposta. Muitas vezes é assim, né? Ah não, esse pastor está muito rígido, esse presbítero, eu acho que ele está sendo radical. Não é bem assim. Mostre na Escritura que não é bem assim. Mas se você não consegue mostrar na Escritura, é só o coração endurecido. Então era mais ou menos isso. Rapaz, Jesus aí ainda está variando. Ele já repreendeu a gente. Vamos ficar calados. Eles escolhem permanecer na ignorância. E esta é muitas vezes a nossa atitude, queridos. Nós ouvimos a mesma palavra, a mesma doutrina, vez após vez, e muitas vezes caímos nos mesmos erros, cometemos as mesmas bobagens, falamos coisas contrárias àquilo que nós aprendemos domingo após domingo, quarta após quarta. Nós não somos diferentes dos discípulos. Ignorância culpável e lentidão para aprender. Se você já tem anos de crente, mas você não consegue ensinar uma outra pessoa mais nova na fé, você não consegue explicar sua fé, não consegue pregar o evangelho, não consegue responder àquele que pede razão da esperança que há em você. Ah, pastor, tem crente que tem 10, 15, 20 anos, pastor, assim, eu não prego, sabe por quê? Eu não sei falar essas suas palavras assim. A palavra de Deus diz que essa ignorância é culpável. Existe um tempo na sua vida, a partir do qual você tem que ser um mestre. Não necessariamente para pregar do púlpito, mas para ensinar aos ignorantes, aqueles que não conhecem o Evangelho. E se você tem anos de crente e ainda não sabe pregar o Evangelho, ainda não sabe defender a sua fé, ainda não sabe responder aos que te perguntam, você é culpado de pecado, de lerdeza espiritual. E este era o pecado dos discípulos. Mas há um terceiro pecado, uma terceira atitude que demonstra que eles são nércios e tardos de coração, versos 46 a 48. Esse é talvez o mais flagrante, ou talvez o mais grave. Rivalidade e vanglória. Nós já vimos incredulidade, distração, ignorância e lentidão para aprender. Terceiro, rivalidade e vanglória. Veja os versos 46, eles estão indo para Jerusalém. Jesus te acaba de dizer, olha, prestem atenção. É isso que significa fixar nos vossos ouvidos. Não esqueça que você está ouvindo. Eu vou para morrer. E você lembra, Jesus havia falado, no versículo 23 em diante, quem quiser me seguir tem que seguir o mesmo trajeto. Tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Quem me seguir vai seguir um crucificado. Quem me seguir tem que estar disposto a morrer. Mas eles estão indo para Jerusalém e ainda estão pensando que Jesus vai conquistar o reino, utilizando seu poder sobrenatural para subjugar
as forças do domínio de Roma. E por que isso fica claro? Porque eles começam a discutir, peraí, estamos indo para Jerusalém, quem é que vai ficar à direita e à esquerda, hein, do Senhor? Tá, no reino de Jesus, nós somos 12, a gente já sabe aqui que é top 12, então a gente está... Eu acho que eles esqueceram até de Moisés e Elias, né, que tinha aparecido no monte. Quem que vai ser? Não, peraí, quem que é o maior? Essa é a discussão, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha que discussão essa dos discípulos, conforme Mateus também narra esta discussão. Jesus, inclusive, conforme você usando a harmonia dos evangelhos, Jesus os chama, e Jesus, então, sabendo o que estava no coração, conforme o relato de Mateus, Jesus já começa com uma pergunta: quem porventura é o maior no reino dos céus? Se você usa a harmonia dos evangelhos, isto é o que vai acontecer. E diz que, na verdade, Marcos, no verso 33, diz que Jesus chega perguntando para eles: do que vocês discutiam? Jesus estava meio à frente e eles atrás. Conforme Marcos, capítulo 9, 33 em diante, diz que eles guardaram silêncio. Quando você lê os 3 evangelhos, essa seria a sequência. Eles começam a discutir. E aí, quem você acha que é o top 1, quem é o 01 do mestre? Rapaz, eu acho que sou eu. Pedro, Tiago e João talvez dissessem, olha, eles não falaram do que aconteceu no monte, não falaram. Jesus disse para não falarem, mas, a gente foi na ressurreição da filha de Jairo, a gente subiu o monte, vocês não subiram. Então, cada um deve ter falado alguma coisa, se eu acho que é fulano, ou eu acho que sou eu. E Jesus pergunta, sobre o que vocês estão discutindo? Um olha para o outro e não fala nada. É o que Jesus faz. Jesus faz a pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Qual é o sentimento que move esses discípulos? Não é o de ver o seu Senhor glorificado. Não é de ver Jesus sendo exaltado. Não é de ver a palavra de Deus e as Escrituras se cumprindo. Eles estão preocupados quem vai mandar mais no reino de Deus, entre eles. E o que Jesus faz? Jesus toma uma criança, Jesus chama uma criança e a põe diante de si. Isto é interessante porque nós achamos tão linda uma criança, né? Na nossa cultura, se eu pegasse e trouxesse uma criança, muita gente ia ficar, oh, que lindo, que maravilhoso. As crianças têm um lugar especial, mas não era assim na cultura de Jesus, era diferente. A criança era desprezível. As pessoas não ligavam muito para a criança. Menino estava ali, você lembra? Quando levaram crianças para Jesus abençoar, os discípulos, vocês estão atrapalhando o mestre aí, levando esse monte de menino, tira esses meninos daí. Então, uma criança, no contexto bíblico, havia quem jogava a criança no lixo. Havia quem rejeitava a criança, se fosse, às vezes, mulher, jogava no lixo. Os próprios pagãos faziam isso. Levavam, colocavam as crianças no monturo. Os judeus não faziam isso, mas eles não tinham essa valorização que nós temos da criança. Então Jesus está aqui tomando alguém que é desprezível, alguém que não aparece, alguém que não chama a atenção, que não tem significância para eles. E ele a coloca junto de si porque ele diz, olha, quem receber esta criança, esse ser insignificante, em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. O menor é que é grande. Ele está dizendo, essa criança é maior que vocês. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. O própria texto de Marcos, no capítulo 10, é interessante como Marcos narra isso, porque você vai ver que eles, no capítulo 9, 33, você tem o mesmo relato, mas há um outro relato no capítulo 10, que é quando Tiago e João vão pedir
que um esteja à sua direita e outro à esquerda. Lucas não narra isso. Depois de Jesus ter dito isso, Tiago e João ainda chegam para ele e dizem, olha, nós queríamos que tu nos pedisse, nos desse o que vamos pedir. Na verdade, eles pediram através da mãe, conforme o relato de Mateus. A mãe chegou e disse, mãe, olha, fala lá, né? Apelaram para a mãe, 2 marmanjos. Olha, eu queria que o senhor concedesse o que eu vou pedir. O quê? Pode dizer que no teu reino os meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso foi depois disso aqui. Eu estou narrando porque Lucas não narra. Não é importante para ele, para os seus propósitos, mas é só para você entender. Eles ainda estavam pensando que eram os tais. Rivalidade. Eles não estão entendendo que eles estão num só caminho, que eles são um só, que eles são uma igreja, e que eles têm uma missão. Eles não estão disputando entre si, e eles querem a glória para si. Rivalidade e vanglória. Não é assim que muitas vezes acontece, irmãos? A gente muitas vezes se compara, às vezes até em histórias contando, geralmente usando a palavra de outra pessoa. Ah, fulano falou isso, né? E a Bíblia diz, seja outro que te louve, não a sua boca. A Bíblia diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E é o que a palavra de Deus diz. Nós não devemos fazer isto, irmãos. Por quê? Porque o nosso alvo deve ser o mesmo de João o Batista, lembra? Convém que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João Batista o instigaram. Olha, aquele que tu batiza, está batizando mais gente do que você, embora Jesus não tivesse batizado ninguém. Mas ele disse, olha, eu não sou o noivo, eu sou um amigo do noivo. E eu já tenho a alegria, eu vi o noivo, eu anunciei o noivo, essa é a minha alegria. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas na igreja, é normal assim, isso aqui é igreja. A gente quer ser melhor, e às vezes quando alguém é mais elogiado do que a gente, para não dizer que a gente está com dor de cotovelo, a gente diz, né, eu trabalhei, feito um condenado, e o pastor não falou nada, mas fulano, né, o fulano é o queridinho do pastor, a Beltrana é a queridinha do conselho. Toda vez que você tem esse sentimento, é partidarismo e vanglória, ou é rivalidade e vanglória. E nós manifestamos isso. Veja dos versos 49 e 50. O Senhor Jesus, em Marcos, antes disso, no capítulo 10, logo depois do pedido de Tiago e João, ele diz, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mas observe nos versos 49 e 50, a intolerância e o sentimento de discórdia de João. João, veja, o discípulo amado, né? É conhecido como discípulo amado. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus disse, não lhe o proibais, pois quem é contra vós outros é por vós. Devemos tomar cuidado de não tirar do texto mais o que o texto quer dizer. Não quer dizer que todo mundo que expele supostamente demônios de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos no outro tempo. Nós temos que lembrar uma coisa. Jesus estava ainda recente no mundo. Então, muitos discípulos, nós vimos, eles foram formados, e um caso, por exemplo, do endemoniado, queria seguir Jesus, Jesus disse, não, vai e conta aos teus. A questão aqui não é questão doutrinária, porque Jesus não diria para eles, não proíbam, se fosse uma questão doutrinária. Então, ele estava expelindo os demônios em nome de Jesus, e ele certamente estava anunciando Jesus é o Messias prometido das Escrituras. E é em nome dele que eu estou fazendo. Então, não tinha nenhum problema doutrinário. Não é só a questão dos sinais, mas é a questão de ele pregar o nome de Jesus. Mas o que move os discípulos, o que move João, na verdade os discípulos, porque ele disse, olha, eles chegaram lá, viram, né? Peraí, o sujeito não foi escolhido, não foi chamado apóstolo, quer sentar na janelinha? Ei, quem te deu autorização para falar em nome de Jesus? Então, o que é isso que isso mostra? Intolerância. Porque não segue conosco, veja, o que os move não é o zelo pela verdade, é o medo de perder o status. Ele não seguia conosco, espera aí. Nós somos os 12, nós somos os apóstolos.
O que os movia é o que a Escritura, irmãos, chama de discórdia. E está entre as obras da carne em Gálatas 5, verso 20, a palavra traduzida por discórdia. Ou, como a mesma palavra no grego é traduzida em Filipenses 2:3, partidarismo. E Tiago, no capítulo 3, versos 14 e 16, a mesma palavra também é traduzida por sentimento faccioso. Discórdia, meus irmãos, é a atitude daquele que age, não pelo desejo nobre de servir o próximo, não pelo desejo da glória de Deus, mas visando a uma ambição pessoal de poder ou a exaltação de um partido ou grupo em concorrência com outros. É um sentimento faccioso que é associado à inveja e também à cobiça. E a Bíblia diz que esse tipo de sentimento produz confusão e toda espécie de coisas ruins, lá em Tiago 3. O faccioso, meus irmãos, é aquele crente que se tem por sábio aos seus próprios olhos, mas na verdade a sua conduta é contrária à verdadeira sabedoria que vem do alto. Porque toda ação do faccioso, ela é contrária à humildade e mina a unidade cristã. Porque toda a ação dele é motivada pela vanglória e pelo egoísmo, é uma atitude aposta a Cristo. Isso ocorre na igreja, irmãos. Às vezes não é uma questão doutrinária, às vezes é alguém que não é do teu grupo de afinidade, que não lhe é muito simpático, então, normalmente, você presta mais atenção nos defeitos e minimiza as virtudes, e quando alguém está num determinado cargo, que não é uma pessoa muito chegada, você fica, muitas vezes, eu acho que fulano não deveria agir assim. Nós temos que tomar cuidado. Dentro da própria igreja, certamente se desenvolvem os grupos que são os mais reformados do que outros. E às vezes, isso no fundo é uma manifestação de vanglória, de discórdia. Nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que trabalhar em unidade. Nós temos pensamentos diferentes, níveis de maturidade diferentes, níveis de compreensão diferentes, mas nós somos um só corpo. E mesmo nós temos irmãos que pensam um pouco diferente de nós, mas são irmãos também, devemos respeitá-los. E se tivermos uma discussão saudável, devemos fazê-lo não com desprezo. Nós não devemos desprezar aqueles que não seguem, por exemplo, a tradição reformada, mas que são crentes, que creem no Evangelho, naquilo que é central do Evangelho. Nós precisamos ter respeito. Precisamos entender. E eu vou falar uma coisa aqui que é usada, que não é minha essa frase. O reino de Deus não está circunscrito à fé reformada. Entenda o que eu quero dizer. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos intolerantes e termos um sentimento de discórdia para com aqueles que não caminham conosco. Cuidado, irmãos, com a intolerância e a discórdia, às vezes mesmo dentro da denominação. E quinto e último lugar, nós vimos ainda outra manifestação que é prepotência e falta de misericórdia. Verso 51 em diante é quando Lucas então diz que Jesus, veja, aconteceu que ao se completarem os dias, as palavras aqui são palavras teologicamente densas, profundas. Essa palavra completarem-se é a palavra que traz a ideia de plenitude, do cumprimento das Escrituras, do cumprimento do plano redentor de Deus. É a mesma palavra quando diz que se completaram os dias para Maria ter o filho. E essa palavra ela tem um sabor escatológico. Está se cumprindo o tempo que ele vai ser assunto ao céu. Lucas chama a atenção para a sua exaltação. E aí diz que ele manifesta no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A ideia é que o rosto dele se enrijeceu e ele deve ter mirado na direção e falado alguma coisa e demonstrado, eu vou para Jerusalém agora, é o momento de sofrer, é o momento de morrer, é o momento de ser crucificado. Ele manifestou esse desejo, essa resolução e ninguém o faria voltar atrás. E ele envia então mensageiros com antecedência. Só que quando eles vão, eles entram numa aldeia de samaritanos. E devemos lembrar que havia uma rivalidade visceral entre judeus e samaritanos. Eles não se davam com outros. Você lembra do episódio de João 4, da mulher do poço? A mulher estranha porque Jesus pede água. Como você fala comigo? Os judeus não se dão com os samaritanos. Nós brasileiros temos dificuldade de entender isso, porque nós somos um povo bem misturado. E talvez se a gente morasse num lugar como o Oriente Médio, ou coisa desse tipo,
ou em outras regiões, por exemplo, quando você tem uma rivalidade entre, por exemplo, os catalães e os espanhóis, e você ofende um catalão se o chama de espanhol, a gente vai entender essa rivalidade aqui. Samaria era um lugar do reino dissidente desde o início. Samaria era a capital lá no início, quando Roboão assumiu no lugar de Salomão, foi quando o povo se dividiu, e nunca Samaria teve nenhum rei justo, todos eram ímpios, e os reis que reinaram ali, que tiveram sua capital no reino do norte ali, que dominava sobre 10 tribos de Israel, nenhum deles foi rei justo, foi piedoso. E ainda para completar, quando o reino do norte foi para o cativeiro, o rei da Assíria acabou tirando gente de lá e deportando pessoas pagãs para lá, e o culto ficou mais misturado e pior ainda. Então os judeus não se davam com os samaritanos, e os samaritanos ainda, num determinado período, construíram um templo no Monte Gerizim. Por isso a mulher samaritana diz, onde é que é o lugar para adorar? Nossos pais disseram que é nesse monte, estava falando no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém, e entrou numa disputa lá, teológica. Então os judeus não se davam com os samaritanos, e normalmente quando eles passavam, eles davam a volta, eles não passavam no meio da cidade dos samaritanos. E aí o que acontece? Eles entraram numa aldeia, com certeza amando de Jesus, para preparar a pousada, mas diz que não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Esse aí vai para Jerusalém, logo aquela capital da nossa rivalidade. Não, ninguém quer ele aqui não, ninguém quer o mestre aqui não. Aí quem que se levanta aí? Tiago e João. A palavra de Deus diz, mestre, tu queres que nós ordenemos que desça fogo do céu e consuma esses pecadores aí? Os caras eram poderosos, né? Eles tinham feito milagres, tinham expulsado demônios, tinham curado enfermos, tinham ressuscitado mortos. Eles tinham feito todos os sinais, estavam cheios de poder. Se o senhor quer, a gente manda aí para descer fogo do céu e consumir esse bando de pecador. Prepotência e falta de misericórdia. Essa é a atitude. E sabe, meus irmãos, eles estão sendo bíblicos. Sabe, é possível você ser prepotente e ser bíblico. Sabe por quê? Lembra que Elias apareceu no monte? Você vai ver na sua Bíblia, tem uma letrinha aí, quando ele diz, queres que nós mandemos descer fogo no céu? E aí tem uma menção na nota de rodapé, 2 Reis. Eu vou abrir lá para você entender. Estão sendo bíblicos na sua prepotência. Acabe, depois da Acasias, adoeceu e mandou mensageiros. Primeiro a um deus pagão, depois mandou a Elias. E aí os mensageiros foram para o rei, veja, os mensageiros foram lá para pedir para que Elias fosse lá com o rei, porque ele estava doente, Acasias. Na verdade, Elias já tinha dito, tu não vais viver, tu morrerás e não viverás, e foi embora. E aí o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, estava sentado no monte, o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. O sujeito foi arrogante, né? Ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. E desceu o fogo do céu, consumiu aquele homem e os seus 50. O rei torna a enviar um outro, e esse homem de novo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Aumenta a pressão. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Fogo de Deus desceu e consumiu ele e os 50. O rei enviou o terceiro. Aí o terceiro chegou, aí esse já tinha entendido, já se colocou de joelho, homem de Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. E aí Elias foi. É certamente esse episódio que os discípulos estão pensando. Elias está lá, olha, Tiago e João estavam no monte, olha, eu, Tiago, Pedro, Elias e Moisés. Então, o senhor não quer não que a gente faça descer fogo do céu?
prepotência. Às vezes a gente é assim, né? O crente, aquele que mastiga prego e cospe fogo, né? Não, o diabo, os ímpios, nós vamos dominar. Não foi? Teve um dia desse aí que invadiram o tal do congresso aí e começaram a cantar hino de guerra. Os idólatras no dia do Senhor, afrontando o Senhor, no dia que deviam estar no culto, cantando ao Senhor, cantando lá. E não me venha com desculpa de infiltrado, porque se tinha infiltrado, isso não anula a culpa dos crentes. Tinha crente lá. Cantando, os guerreiros se preparam. Nós não somos diferentes. No dia do Senhor, quando deveriam adorar o Senhor, afrontaram ao Senhor, fizeram pior do que aqueles que perseguem o povo do Senhor, porque são povo de Deus. Foi o que os discípulos aqui estavam querendo fazer. Vamos mandar descer fogo do céu. Tem crente dizer, Senhor, manda fogo do céu contra toda essa esquerda. Cuidado, irmão. Os eleitos estão em todo lugar. Não é esse o nosso papel. Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus os repreendeu. O Filho do Homem não veio para destruir, naquele primeiro momento não. Ele virá para destruir, na segunda vinda. Mas naquele momento ele veio para salvar. Vocês estão aqui para proclamar salvação. Quem não crê será condenado. Mas isso não é função de vocês. Prepotência e falta de misericórdia. Esse é o nosso retrato. Eu quero concluir, queridos. É claro que os discípulos só vieram a compreender plenamente a obra do Senhor quando o Espírito Santo veio sobre eles. Quando Jesus foi glorificado e enviou o Espírito Santo, eles tiveram compreensão. E nós temos já o Espírito Santo de Deus. Mas a primeira lição que eu queria trazer aqui, além das que já foram dadas, é que nós somos dependentes do Espírito Santo. E muito da nossa ignorância e da nossa lerdeza é por causa da nossa independência, da nossa autossuficiência, da nossa falta de dependência de Deus, de buscar o poder e a plenitude do Espírito Santo, não para fazer descer fogo do céu, não para isso, mas para que Ele quebrante o meu coração, para ser humilde, para estar disposto a tomar a cruz, negar a mim mesmo, para caminhar em santidade. Que a palavra de Deus, ela diz que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles puderam compreender. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nós nunca devemos pensar que nós aprendemos o suficiente. Os discípulos já tinham aprendido, irmãos, eles já sabiam que Jesus era o Cristo, isso eles não tinham mais dúvida. Eles já tinham dito, tu és o Cristo, nós sabemos quem tu és. Agora que a gente sabe quem é o Cristo, o resto a gente... Não, nós estamos continuamente aprendendo. E nós não devemos achar que nós temos tanto conhecimento da Bíblia, da fé reformada, que agora eu entendi. Olha, pastor, eu era cego, mas agora eu aprendi as doutrinas da graça. Agora eu sei. Não é assim. Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 12, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos que somos perfeitos ou maduros devemos ter esse sentimento, ou seja, eu sempre tenho algo a aprender. E às vezes, não é com um pregador da mídia, embora haja muitos homens de Deus, pode ser, às vezes, com um irmãozinho mais simples. Nós precisamos ter isso em mente. Em terceiro lugar, nós não devemos pensar que nós aprenderemos apenas nos dispondo a ouvir a palavra de Deus uma vez por semana e depois esquecermos dela e irmos para o nosso trabalho sem revisitar as verdades ouvidas, sem meditar nelas, sem pregá-las ao nosso coração.
Você vai sair daqui, o que você vai fazer com essa mensagem? Você que está anotando o que você vai fazer durante a semana, você precisa repisar isso, porque o seu coração, o meu coração é duro. Nós precisamos trazer a memória o tempo todo e pregar ao nosso coração e trazer aquilo à exaustão, irmãos. É por isso que nós precisamos estar em todos os momentos possíveis em que a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada. No dia do Senhor, que é o dia principal, na quarta-feira, no outro dia que tem um estudo com a União Presbiteriana de Homens, ou com a SAF, ou com a Mocidade, ou com a UPA, nós devemos nos aplicar, nós devemos procurar sempre meditar na palavra de Deus, porque o nosso coração é duro e é necessário que nós tragamos essas palavras o tempo todo em nosso coração. E por fim, irmãos, a nossa lentidão em aprender, ela entristece a Deus e entristece aqueles que nos amam e que investem em nosso aprendizado. A lerdeza de aprender nos leva a causar muitas dores. Veja, Jesus diz, até quando vos sofrerei? Quando Jesus olha para a sua igreja hoje, o que ele diz? Se Jesus olhar para a terceira igreja, o que ele diz? Sabemos que Deus tem prazer em nós por meio de Cristo, mas a palavra de Deus também diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Você acha que Jesus muitas vezes não se entristece? Irmãos, não estou falando de salvação. Eu estou falando aqui para crentes, e se você não é crente, você precisa, antes de tudo, se converter a Jesus. Mas eu não estou falando nem de inferno. Eu quero só saber, você ama o seu Senhor? Quando o Senhor olha para a tua vida, o que Ele tem? O que Jesus tem? Ele tem alegria ou Ele tem tristeza? Quando Ele olha para a terceira igreja, Ele diz, essa igreja é uma igreja madura, ou Ele diz, ó geração incrédula e perversa? A nossa lerdeza entristece o nosso Senhor, aquele a quem dizemos amar, aquele que morreu por nós. Ela entristece o Espírito Santo de Deus, ela entristece a Deus. Como nós podemos causar sofrimento em Cristo no seu estado de exaltação? Esse é um mistério, mas nós podemos responder essa pergunta de duas formas, ou tratando de dois aspectos. Primeiro, o próprio Deus, em sua divindade, de alguma maneira sofre com as nossas iniquidades. Leia Isaías capítulo 1, não vou fazer um estudo sobre isso. Estou cansado de sofrer o culto de vocês. Nós encontramos uma passagem onde o Senhor Deus usa, obviamente, essa linguagem, uma linguagem antropomórfica, de alguma maneira. Mas ela descreve que há um desagrado de Deus quando nós pecamos contra Ele, quando nós agimos dessa maneira que é reprovável. Em Isaías capítulo 1, o Senhor diz, por isso nós cantamos, é com base nisso que nós cantamos, sim, sofrimento te causei, ó Deus. Há uma forma na qual nós desagradamos a Deus, meus irmãos. E a Bíblia também diz, ainda falando do divino, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, neste sentido, nós causamos sofrimento em Deus, por assim dizer. Mas também há um outro aspecto, Jesus é o nosso sumo sacerdote, não é? E a Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. O que é se compadecer? É sofrer junto com. Todas as lutas da igreja, e mesmo as lutas que advêm da sua lerdeza para aprender, elas de alguma maneira atingem a nossa união com Cristo e faz com que as coisas que fazemos de alguma maneira também sejam vivenciadas por Cristo. Não é que Jesus não seja feliz. Nós temos um conceito de felicidade que está muito mais ligado ao hedonismo da nossa geração. Mas esta é a questão. É claro, irmãos, eu não quero causar confusão doutrinária, que um dos atributos de Deus é a impassibilidade. Deus não é passional, precisamos entender isso no sentido de que Deus não pode ser manipulado por nós, Ele não muda, Ele é imutável, Ele continua amando, tanto que Ele continua amando o seu povo, os seus verdadeiros eleitos, Ele os ama, Ele não desiste daquilo que Ele planejou desde a eternidade, mas Ele se entristece. Ele não se deixa levar por suas emoções propriamente, nesse sentido, Ele é impassível, Ele não pode ser manipulado, Ele não faz bobagem, é levado por suas emoções. Temos abundantes momentos na palavra de Deus, no entanto, em que a Bíblia diz que Deus se desagradou do seu povo. Então, quando você demora para aprender, você entende que você traz tristeza a Deus. Mas você não traz tristeza só a Deus, irmão. Você traz tristeza aos irmãos também. Nós precisamos entender, irmãos, a extensão da nossa união com Cristo.
palavra de Deus, quando eu causo sofrimento, a igreja de Deus, eu causo sofrimento em Cristo, por assim dizer. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos ter isto em mente. Discípulos de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, decepcionam e são decepcionados uns pelos outros. Há muitos filhos que, neste mesmo momento, têm entristecido seus pais. A Bíblia diz que o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Há jovens que foram educados no caminho do Senhor, pela palavra, pelo exemplo. Os pais leram a palavra com ele, mesmo que tenham defeitos, mas você sabe, você pode reconhecer que o seu pai fez o melhor, e muitas vezes ainda fazem coisas que entristecem os seus pais, que envergonham os seus pais, que decepcionam os seus pais, que criam angústia nos seus pais, que têm medo de vê-los no inferno, e eles são insensíveis. Quantos jovens dentro da igreja são assim, entristecem os seus pais, mas há pais também que pelo seu mau testemunho entristecem os seus filhos, entristecem a sua liderança. Crentes entristecem, Paulo diz lá em Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofrem as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O autor mesmo de Hebreus diz, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, porque eles velam por vossa alma, como quem tem que prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Você já pensou, crente, que quando você é lerdo, você causa sofrimento na igreja do Senhor, nos seus líderes, nos seus pastores, quando você, depois de tudo que eles ensinaram, ainda cai nos mesmos erros e não consegue aprender, você causa tristeza na igreja, decepção na igreja, dor na igreja, por quem Cristo morreu. Então tem crentes que são verdadeiros crentes, mas são uma decepção para a sua igreja, para os seus pastores, para os seus pais, para o seu cônjuge. Quando você não aprende, você é um instrumento de sofrimento para o seu cônjuge, de agonia para o seu cônjuge. Tem mulheres que causam sofrimento dos seus maridos, tem maridos que causam sofrimento da sua mulher por causa da sua insensatez e lerdeza de coração. Será que não é esse o seu caso, querido? Você tem dado mais alegria ou tristeza? Irmãos, muitas vezes nosso mau testemunho é um tropeço para os ímpios. Mas eu quero que você entenda que, apesar de tudo, nós temos um mestre paciente. E essa é a razão por que nós vamos chegar lá. Essa é a razão porque naquele dia ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Porque Ele é fiel, porque Ele nos preserva, porque Ele nos disciplina, porque Ele vai nos levar a aprender. Mas é preciso que nós saibamos que muitas vezes nós causamos tristeza na nossa família, na nossa igreja, tristeza para Deus, quando nós somos lerdos para aprender. Por fim, se você está entrando na igreja e você não espera ser decepcionado, se há alguém aqui que de alguma maneira tem um desejo de entrar nessa igreja ou qualquer outra, e você não espera que aqui você não vai ser decepcionado, eu vou lhe fazer um convite, saia da igreja, não fique aqui, porque aqui em qualquer lugar você vai ser decepcionado, você não vai encontrar uma igreja assim. E saiba que você também decepciona, você também frustra, você também dá trabalho, você precisa ter isso em mente. Discípulos genuínos de Jesus decepcionam e são decepcionados. Decepção faz parte do programa, inclusive do nosso aprendizado, para exercitar o perdão. Mas acima de tudo, nós temos que lembrar, se nós amamos a Cristo, nós precisamos
entender o quanto nós os entristecemos. De novo, não estou falando de inferno. O que eu quero saber é se você ama Jesus. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo por medo do inferno. Não, não. Essa não é a nossa maior motivação, é o quanto eu amo a Jesus, o quanto eu quero vê-lo exaltado, o quanto eu quero ver os homens glorificando, o quanto eu quero que os homens vejam a sua glória. Você ama a Jesus, então isso tem algum significado para você? Se você ama a Jesus, você não quer entristecer o seu mestre. E se você ama a sua família, você não pode continuar sendo uma decepção para a sua família. Converta-se do seu mau caminho. Graças a Deus, porque nós temos um Senhor que não desiste. Graças a Deus, porque o mestre dos mestres é paciente. Ainda que ele se entristeça, ainda que ele se decepcione, aqueles a quem ele ama desde a eternidade, ele os amou até o fim. Ele foi até o fim. E Ele está lá, intercedendo por nós. E o único trunfo que temos é que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso há esperança para nós, irmãos. Há esperança para mim e para vocês. Mas nós precisamos entender no caminho do discipulado, nós, em muitas áreas, somos nécios e tardos de coração. Que isso nos leve a refletir sobre o que temos feito no ato de seguir a Jesus.